E aí, sejam bem-vindos ao AceleraCast, episódio 16. O tema de hoje é super importante. Vamos falar sobre constância, certo, Marcelão? Constância, consistência e resiliência. Isso é importante. E com a gente hoje temos aqui Gabi Chaya. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de novo, dividindo a mesa com os dois hoje. Prazer. Muito bom. Então, para a gente não perder a constância e o ritmo, vamos entrar aí. Marcelão, vamos lá. Para a gente começar logo do começo, sem muitas firulas aqui. Constância. Qual a importância da constância? Eu acredito que a gente trouxe esse tema para o podcast, né? Porque é super importante a gente perceber que os esforços que a gente está fazendo hoje podem não dar resultado hoje, né? Então, estamos do lado de um Ironman aqui. Aliás, não vão dar, né? Não vão dar, né? Não vão dar. Então, estamos do lado de um Ironman que vai contar um pouco essa experiência e depois a Gabi vai contar um pouco a experiência prática que a gente está vivendo no nosso marketing aqui. Mas para começar com um exemplo prático, né? Eu queria trazer um pouco o nosso caso da aceleração de vendas. Nós, no ano passado, crescemos 5 vezes, que é um número bem legal e bem interessante. A gente gosta de divulgar isso, divulga com orgulho. Mas o que foi o principal fator de sustentação foi a gente, 6 anos atrás, ter definido uma persona, ter definido, vamos dizer assim, um tipo de cliente, um perfil de cliente, e ir se adaptando a esse perfil de cliente, o produto, mas principalmente a gente conseguir ir seguindo. Então hoje a gente possui uma base de dados das 1000 maiores empresas do Brasil, com bastante gente mapeada, porque a gente acreditou. E isso é o princípio do que chamam de flywheel, que é aquele esforço que você faz um pouquinho de esforço no começo, um pouquinho mais, e de repente a coisa cresce exponencialmente. O flywheel é emprestado da física, né? O flywheel é uma roda gigante de metal, vamos dizer assim, sei lá, pesando 1 tonelada. Se formos nós 3 começar a girar, putz, vai ser uma dor incrível. Tenta empurrar ali, não vai. Aí a hora que ela faz o primeiro movimento, ele começa mais um pouquinho. A hora que vê, ela já tá girando e ela quase que gira na inércia. Seria esse o conceito do flywheel, certo? Exatamente, esse é o conceito. Você faz muito esforço para fazer a primeira volta, conforme ela gira, ela fica mais leve para girar e você depois com pouco impulso ela continua girando. E esse é o princípio das organizações exponenciais aí, que é o nosso caso, né? E que é o que a gente leva para os clientes. Eu acho que é legal a Gabi contar um pouco o caso aqui, que na nossa área de marketing a gente talvez está nas primeiras voltas aí, então o esforço é grande. Quando eu cheguei aqui, a dor era as redes sociais. Então, era um canal interessante, onde hoje todo mundo busca, né, referências nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, e a gente não tinha nenhum tipo de conteúdo para contar o que era aceleração ou o que a gente fazia aqui. Então, esse negócio que vocês falaram de começar um pouquinho, às vezes não é nem um esforço tão grande que você faz, mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi até de um amigo, que é... Momento da frase. Caminhe e o caminho se abrirá. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente o que tem que fazer, mas só de fazer alguma coisa já é mais interessante do que não fazer nada. Então, a gente começou, sentou, entendi quais seriam os conteúdos. Então, agora é uma coisa que já tá, assim, por favor, acessem nosso Instagram, gente, dá um trabalho, tem um pouco do nosso conteúdo, um pouco do que a gente faz, os nossos módulos, qual que é a nossa essência. Enfim, então é um trabalho de formiguinha agora, a gente cresceu bastante já. Acho que eu cheguei, tinham nem 800 seguidores, a gente tá em 1.300 em menos de 4 meses. Então, isso aí, trabalho da organicamente. E uma coisa, sem colocar R$1 em Sem ads ali. colocar E uma coisa que é interessante assim trazer, né? Quando eu vim pra cá e ocupei a cadeira muito parecida com o que a Gabi desenvolve hoje, a gente tinha 0 seguidores. E uma das premissas que nós adotamos lá no início era falar, cara, assim, vamos lá, parênteses. Muitas pessoas seguem muitas contas para serem seguidas de volta. E uma das coisas que a gente bateu o pé no começo, falou, cara, a gente tinha entendido que ia só seguir o time mesmo, para poder ficar uma coisa mais fácil. Então, a gente chegou nesse número que, né, sei lá, às vezes você tá ouvindo a gente e fala assim, putz, mas só isso? Tinha que ter 1 milhão de seguidores e tal. Mas a gente traz um público com engajamento. Eu acho que esse é um ponto interessante. Cara, quem segue a gente é o porquê assistiu uma palestra do Marcelo, ou minha, ou um treinamento, ou foi impactado porque a gente repostou alguma coisa, ou porque assistiu um podcast e gostou do conteúdo. Então, e como a Gabi falou, 100% orgânico, ou seja, não tem dinheiro envolvido aí. E isso é importante, porque em algum momento a gente vai avançar e vai, né, naturalmente vai avançando, porque a gente está fazendo o que tem que ser feito, né? Você tem uma frase, eu também tenho outra, que é fazer o que tem que ser feito. E a gente está fazendo o que tem que ser feito no dia a dia. E a gente não criou uma conta ou não criou um plano de marketing ou de comunicação. Eu prefiro falar plano de comunicação antes de marketing. E a gente não fez pensando já no resultado final, né? A gente fez pensando em, putz, como é que a gente leva essa mensagem? E amanhã leva essa outra, e amanhã leva essa outra, e uma hora as pessoas estão conectadas no que a gente faz.
Por isso que é legal a gente pensar no engajamento mais do que na quantidade, porque quando a gente está prospectando, por exemplo, a gente fala do ICP, né? Ideal Customer Profile ou perfil do cliente ideal. Às vezes é melhor eu ter uma base com 100 clientes, mas que eu sei, qual é o nome daquele cara, qual é o telefone, qual é o perfil de empresa que ele tem, porque a partir daí eu consigo fazer uma oferta muito mais direta. A gente estava dando um exemplo para um cliente que ele atende muito empresas do Sul na área tributária. E aí a gente falou assim, cara, ao invés de você pensar Brasil todo e tal, cara, quantas empresas, mais especificamente indústrias, que você pode ajudar com o seu conhecimento do seu estado? E a partir daí a gente tem que pensar de fato, quão relevante eu sou. Então uma coisa é eu ter o perfil ideal do cliente e depois eu gerar o engajamento, mas daqueles clientes que podem me consumir. Porque é natural de todo mundo querer falar tudo para todo mundo. E a gente fala que tudo com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Então a gente vai ter o caso aqui do podcast do Roenes, né, que é uma pessoa focada num nicho, quer dizer, ele resolveu uma dor específica, pessoas que têm dificuldade de decidir por um tênis e que elas podem então consultá-lo ou pedir ajuda dele para que ele possa ajudar. Então acho que essa questão é importante. A gente tem tido talvez um crescimento um pouco mais lento do que a gente gostaria em quantidade, mas grande parte dos nossos clientes estão conectados ou na minha rede social, ou na da aceleração de vendas, ou na do Felipe. E isso traz para a gente a importância de ter construído uma base muito, vamos dizer assim, qualificada, né? Eu tenho até um dado interessante, assim, de um assunto um pouco polêmico, que são as newsletters, o que a gente recebe por e-mail. Então, a gente hoje tem uma base de... Vou estimar aqui o número. A gente tem 500. Dos 500, assim, 20% das pessoas abrem. Então, é um número interessante para e-mail, que a gente, enfim, recebe um monte de coisa. Então, eu fico contente com esse número, assim. E é o que vocês falaram, né? Do lead qualificado. Então, a pessoa tá afim de consumir aquilo. Então, não adianta nada eu mandar um conteúdo pra alguém que não... Eu vou gastar um esforço ali que não faz muito sentido, né? O Marcelão falou uma coisa interessante. Ele falou assim, não cresce do jeito que a gente gostaria. E para qualquer coisa que a gente começa a fazer, sempre vem em primeiro lugar o nosso ego. O ego fala assim, seria tão legal se eu tivesse tantos mil seguidores, ou se tantas pessoas, né? Um indicador, já que a gente está aqui falando dentro do YouTube, provavelmente está assistindo a gente no YouTube ou ouvindo no Spotify, a gente tem um número para perseguir. Qual é o número mesmo, Alvinho? 4.000 horas. 4.000 horas de pessoas terem nos assistido. Igual você está assistindo aqui, né? Isso, enfim, até chegar em 4.000, para que a gente possa abrir ali umas portinhas dentro da plataforma do YouTube. Pô, dá pra você montar um canal e na semana seguinte ter 4.000? Cara, se não pagar, se não colocar robô nem nada, não dá. Mas a gente tá indo, deixando um pouco o ego de lado, né? Que acho que esse é um ponto importante. Pô, meu ego gostaria que a gente já nascesse ganhando a plaquinha aqui, a plaquinha de prata, né? Mas não é assim que funciona. Então, o Marcelão fala muito disso, pode até citar o livro aí, o ego é seu inimigo. Então, tem que tomar cuidado para que o ego não fale mais alto e você saia enfiando os pés pelas mãos. Depois eu quero falar do caso da Boca Rosa. Nosso caso da Boca Rosa. Já, não percam. Eu só ia fazer uma observação, Gabi, aqui. Questão do ego, são métricas de ego, né? Às vezes, quero ser a maior empresa do mundo. Fala, cara, como é que você vai medir isso? Que você é a maior empresa do mundo. Como é que você sabe que alguém não é maior que você? Então, às vezes, é preciso voltar para a casinha e definir uma métrica que você já vai ser grande o suficiente quando eu consigo, né, 4.000 horas de pessoas assistindo a gente, pô, um número super legal de atingir. Então, uma métrica mais direcionada, mais propositiva, mais positiva, senão a gente fica nessas metas egóicas, né? E a gente acaba se distanciando do objetivo mesmo, que é de levar a palavra, né? A gente fala muito de levar a palavra, de vendas, etc e tal. Então, pô, até agora a gente já tem muitas horas de pessoas assistindo e consumindo esse conteúdo, e a partir daí a gente vem cumprindo a nossa missão enquanto proposta de gerar valor para os nossos ouvintes ou nossa audiência, né? E eu acho que o mais importante é se comparar com a gente mesmo, né? Então, mês passado a Aceleração tinha 2 podcasts e 20 horas. Hoje, esse mês, a gente já tá com 70 horas. Então, essas pequenas conquistas. Às vezes parece que não tá andando, mas foi o que a gente falou da roda. Então, é um pouquinho. Quando a gente vê, colocar esforço naquilo e ter constância naquilo todo dia, uma hora o resultado aparece, que é o que acontece com o Instagram hoje. Tá crescendo mais do que eu imaginei, organicamente, mais do que eu imaginei que ele fosse crescer. E aí, assim, pô, tem alguém ouvindo a gente e ele fala, cara, mas eu não tenho uma empresa, eu não quero ter um Instagram da empresa, eu quero ter meu Instagram pessoal ou meu LinkedIn pessoal e quero poder ou vender mais ou fazer mais negócios, enfim, quero aparecer mais, né, me comunicar melhor. E aí ele fala, um post tem, sei lá, vou chutar aqui, 100 visualizações ou 200 visualizações e o primeiro pensamento pode ser assim, nossa, mas é pouco.
Eu até, não faz tempo, né, tava conversando com o Alvin e eu falei, cara, olha só, quantas pessoas cabem numa sala de aula normal? Sei lá, 30, 50 pessoas, mais ou menos, né, esse número. Quando você tem 200 visualizações, é como se você tivesse enchido 4 salas de aula. E aí as pessoas talvez não pensem dessa forma, né? Elas pensam assim, putz, esse número é baixo, tive pouca curtida, eu queria ter 1000 curtidas. E, de novo, volta a se prender e se pegar na questão do ego. Meu ego gostaria que eu tivesse isso, mas, cara, vai ter post que você vai fazer que vai dar um pouco mais, outros um pouco menos. Só não perde, né? Voltando ao tema de hoje, não pode perder a constância, porque senão aí a coisa desanda. Entrando no assunto polêmico que eu falei da Boca Rosa, que apareceu aí, né, só contextualizando caso você não tenha ouvido dessa história, foi o seguinte, ela estava fazendo sei lá, um story, alguma coisa, e ela devia estar numa reunião de pauta com o time dela, de comunicação, imagino eu, e pegou a TV, e na TV tinha a pauta dela, eu não lembro exatamente o conteúdo, mas dizia assim, de manhã eu tenho que fazer um stories dando bom dia, aí eu tenho que fazer 3 posts fofinhos com o bebê e tal. E algumas pessoas começaram, de novo, um assunto polêmico, a gente não está aqui para trazer verdade nenhuma, mas só para falar da importância de quem toma a decisão de se expor numa mídia. Ela é uma empresa, né? E ela, de fato, é a cara da própria empresa, literalmente. Então, o que eu, no meu olhar técnico, olhei ali e falei, cara, é uma pessoa com muita organização. Se é fake ou não, aí deixo para quem segue ela ou não segue. Mas, claramente, é uma pessoa que segue processos de seguir, de olhar ali e falar, putz, eu tenho que ter, sei lá, 40 stories no dia e, cara, pra quem publica, pra quem tá o tempo inteiro ali publicando, sabe que não dá pra do nada você falar, nossa, agora vão sair 40 stories. Quando eu tava no Iron, que, putz, tudo era uma pauta, tudo era um tema, era muito mais fácil. Aí eu voltei, né, o primeiro dia que eu voltei aqui pra São Paulo, eu falei, cara, não postei nada hoje. Eu não tinha assunto, entendeu? Então, se você não fizer um plano de pauta, você não vai ter assunto. Se você não tem assunto, você não posta, não aparece. Falando em plano de pauta, Iron Man, quando o Felipe participou do Iron Man, eu ajudei ele a ganhar um sorteio. Então, eu criei várias pautas ali. Eu acho que para você se expor, você tem que ter algumas coisas. Então, tem que ser autêntico, tem que ter uma constância com o que você quer, tem que ter verdade no que você fala. Não adianta você tentar falar pelo outro. Às vezes... Eu acho que tem que ter um pouco de humor, assim, né? Não sei, eu gosto dessa parte humorística. Então, é aí que eu sofro. Quando eu fiz pro Felipe a campanha, eu fui ET, Nossa, fui tudo, ET, palhaça, tudo, me vesti de todos os jeitos. Tinha outra cara de pizza, uma coisa assim, né? Tinha pastel. Pastel. E aí, a primeira etapa a gente ganhou. A segunda não deu, porque falando sobre... Não polêmicas, mas enfim, sobre engajamento. Imagens apelativas. Quem tava concorrendo com o Felipe era um cara que tava segurando a bebê. Só pra contextualizar, eu tava, sei lá, há dias do Iron Man, os caras fizeram uma competição de foto de finisher. Aquela foto lá, emocionante e tal, eu mandei a minha, falei, sei lá. Mandou? Mandei, aí, enfim, várias pessoas mandaram, eles faziam batalhas com 3 fotos, e a foto mais votada ia pra segunda etapa. E aí a gente ganhou a primeira, né? Todo o mérito da Gabi, que começou no terceiro lugar. Que deve ter perdido um monte de seguidor, porque gente, chata pra caramba. Galera. Brincadeira, foi bem legal. Inclusive, se quem quiser contratar, brincadeira. E aí passamos para a próxima etapa. Na etapa seguinte, era eu com um amigo, inclusive, o Franco. E a foto do cara, assim, era a minha foto lá, o bobão terminando a prova. Não, tá boa a foto. Não, foto boa, tá, mas assim, era só eu. A outra foto era o Franco segurando a filhinha dele. Cara, como é que eu vou ganhar de uma foto dessa, entendeu? Então, enfim, mas era uma foto real. Fica aí a dica pra organização do Iron Man, a próxima a fazer por categoria, hein? Segurando o filho, pedindo em casamento, cada um na sua categoria. Cada um na sua. Mas foi legal, foi um engajamento bom, assim. A gente ganhou a primeira etapa com mais de 100 votos de diferença, e a gente tava em terceiro, então... foi uma arrancada. Foi muito legal. Pô, legal. E a gente falando um pouco dessa história do engajamento, né? A Gabi trouxe aqui a questão da verdade, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, né? Existe uma frase que eu gosto também, já que é o Dia das Frases. Dia das Frases. Momento da frase. Cara, nada vence a verdade, né? E a verdade, assim, é aquilo que você acredita. Não tem uma verdade... Quer dizer, talvez tenha uma verdade verdadeira, né? Mas aquilo que você acredita, que você entende que é um propósito que você tem e que você vai perseguindo, né? Falando ainda de consistência, a gente em janeiro completa 13 anos nessa nossa... Que não são 13 dias. Que não são 13 dias. A Gabi já está preparando a festa pra gente. A gente já percebeu que ela não gosta de festas e tudo mais. E a gente veio nessa em acreditando que a gente conseguia fazer as pessoas e consegue fazer as pessoas venderem mais e melhor. E as empresas, e foi descobrindo aí o propósito, na história do ao caminhar, o caminho aparece, né?
E com calma e tranquilidade o caminho vai se abrindo. Então, a gente veio trazendo essa verdade e depois a gente veio descobrir o nosso propósito. Né? Tem um livro até do Simon Sinek, que deve estar por aí, que fala comece pelo seu porquê. Né? E aí a pergunta será, eu começo pelo meu porquê ou eu começo e o meu porquê aparece? Porque no começo ele não é tão evidente, né? A gente não sabia lá atrás, então eu vou ser uma empresa de aceleração de vendas cujo propósito é fazer as empresas venderem mais e melhor e os vendedores são os protagonistas do progresso. A gente não começou assim, redondinho. Né? Foi ao caminhar, você dá mais um passo. Começamos como uma consultoria generalista e aí depois a gente demorou muito tempo para ver o óbvio. Que toda empresa que a gente entrava, a gente aumentava o faturamento, aumentava vendas e fazia a empresa prosperar. E aí, depois de 6 anos, a gente falou, cara, olha, não é que a gente faz isso mesmo? Então, demorou 6 anos de consistência, de constância, de resiliência para a gente enxergar o óbvio. Que muitas vezes é uma coisa que está na nossa cara, mas a gente não vê e só a consistência que vai te direcionando para o caminho e o universo vai clarificando para onde você já está indo, né? Eu acho que é importante também você estar aberto a... Antes de eu vir para cá, eu trabalhava com e-commerce. E quando me chamaram a marketing... Quando a gente chamou ela pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez... Foi só depois da terceira vez que eu vim. A constância, gente. São as 3 vezes chamando a E aí mesma chamaram pessoa. a primeira vez, na época eu trabalhava ainda com e-commerce, e tava meio assim, mas não, e-commerce é minha paixão, é o que eu quero, é o que eu sei fazer, operação, loja, embalagem... Isso eu não tinha 25 anos, né? Enfim, e aí quando chamaram de novo e tal, questões pessoais, enfim, planos novos... Aí eu falei, cara, por que não? Por que não? E aí, de repente, eu tô aqui, porra, e é muito legal, assim, tá aprendendo uma coisa nova. Tipo, tá aberta a aprender mais, a, tipo, seguir por outro caminho. Enfim, então acho que a pessoa também... Até quem tá treinando, né? A gente escuta, assim, que às vezes as pessoas começam um treinamento meio... nossa, que saco, tá fazendo isso. Eu já sei vender, que é o que vocês falam muito. Que o vendedor chega falando que sabe vender. Mas é sempre bom aprender, né? Lifelong learning, que eu acho que é o propósito daqui também. O Marcelão, momento da frase, ele fala que a natureza não dá saltos. Se você pegar, todo mundo já fez, quer dizer, quase todo mundo já fez, colocou o feijãozinho no algodão, e aí como é que faz? Aí ele vai criando a casquinha, fica verdinho, vai crescendo a folhinha e tal. Não dá pra nascer o pé de feijão lá, só no filme o João, o pé de feijão, né? Então a natureza não dá saltos. Nessa história aí de não perder a constância, né, já que estamos no momento do depoimento aqui, em 2020, quando eu sentei aqui na cadeira, a gente não sabia, não tinha uma clareza ainda, né? A empresa não era do jeito que ela é hoje. A aceleração de vendas era um produtinho dentro da Inside Business Design, que era a consultoria de tudo na época. Mas o que a gente nunca deixou de fazer? Nunca deixou de regar a planta, de colocar no sol, de tirar do sol, de fazer o que tinha que ser feito, de não perder a crença, de mudar quando precisasse mudar, de nunca ter evitado uma conversa difícil. Né, isso é uma coisa para quem tá ouvindo, assim, putz, você tá num processo, você tá numa constância, cara, vai chegar uma hora que você vai ter que ter uma conversa difícil, ou com seus funcionários, ou com você mesmo, ou com seus sócios, ou com as pessoas que fazem parte, porque, porra, não existe mundo colorido, né, tem, a gente desenha aquela linha reta, né, do ponto A ao ponto B, a hora que você vai ver uma zona ali 4x4, bem confuso, mas então, só para dividir essa história de que a natureza não dá saltos. E você que está aí, né, eventualmente construindo uma carteira de clientes e tal, cara, começa pelo começo. E aí, quando o Marcelão, em algum momento da vida, ele falou assim, cara, vou alimentar meu pipe aqui. Aí tinha um cliente, depois 2, depois 3, e hoje a gente tem as 1000 áreas mapeadas, a duras penas, né? Fala aí, Marcelão. É isso aí, a duras penas. 50 clientes nossos, graças a Deus. Pois é. Graças aos esforços de todos nós. Mas isso é interessante, porque uma coisa que é muito legal e que a gente fala, assim, vai chegar o tempo, e alguns vendedores já chegaram nesse lugar, que você vai ser negociado como um jogador de futebol. Porque você tem tanto domínio do seu segmento e da sua carteira, que as empresas vão olhar para você como um ativo, e não como um colaborador. E isso é constância, né? Quer dizer, para aquele vendedor que sempre fica só carregando a marca da empresa que ele está atualmente, ele não está construindo uma carreira, não está construindo um valor. Então fica o convite para, se você é vendedor, que você consiga, vamos dizer assim, embalar a sua carreira. Né? Você está 10 anos atuando no mercado de imóveis, por exemplo. Pô, legal, você tem que ser um ativo, tem que ser uma pessoa desejada pelo mercado imobiliário. Dizendo, eu vou chamar o Felipe aqui porque eu sei que ele tem realmente uma carteira de clientes, ele tem muito conhecimento sobre o assunto, e isso passa a ser um valor que começa a ser seu, e não mais um valor do seu cargo. Então fica o convite para você disruptar aí a sua carreira de vendedor e passar a construir um ativo que é seu
e não da empresa ou do cargo que você está. Olha como é curioso, né? A gente, quando vai contratar vendedor, e quem está nos assistindo aí já passou por isso, o cara fala assim: não, tem uma carteira de cliente. Ele vem lá com Excel, aí só de abrir o Excel você já vê, puta, tudo desorganizado, meio bagunçado. Fala, cara, aqui não tem carinho. Não regou todo dia esses relacionamentos. E é diferente de um cara que chega e fala, cara, eu no mercado imobiliário, no mercado de seguros, eu tenho esses 100 clientes. E aí você olha os dados organizados, os dados completos, e você fala assim, cara, posso ligar para um cliente? Aí o cara fala assim, ó, escolhe qualquer um e liga, e pergunta de mim, para saber se eu já atendi esse cara ou não. A gente não está querendo, nesse momento, verificar se você conhece ou não o cara, saber qual o grau de relacionamento que você tem com a sua carteira. E isso tem muito valor. Não à toa, muitas empresas são vendidas pela carteira de clientes. E até talvez vocês devam conhecer vários casos, né? O cara que compra a empresa pela carteira de clientes e depois tira a marca, tira tudo da empresa e fica só com a carteira. Isso é muito comum entre os bancos, aí teve até alguns casos famosos, né? Então o banco vai lá, compra a carteira de clientes e coloca a marca dele. Então, seja tão poderoso quanto as empresas que constroem uma base de clientes, como a gente tem hoje orgulho de dizer que as 1000 maiores empresas do Brasil, a gente tem mais ou menos 5 pessoas de cada uma delas mapeada na nossa base depois de mais de 6 anos de esforço hercúleo. E eu queria trazer uma questão aqui, porque assim, às vezes a pessoa está ouvindo a gente e fala assim, pô, mas eu não tenho esse talento todo. Eu não nasci para isso, eu não tenho essa habilidade toda, e eu trago aqui algum nome que para alguns já é muito conhecido, que é a tal da síndrome do impostor. Onde a pessoa olha, ela não se enxerga, ela não se merece, ela não dá o merecimento. Fala, não, mas eu sou uma fraude. Eu sou uma fake news. Eu não existo direito. Muitas vezes inconsciente, né? E assim, a pessoa acha que ela chegou na posição que ela chegou por sorte, ou porque, não, se alguém algum dia me ver aqui, pode ser que eu saia. Então, você que está ouvindo a gente, saiba que isso tem um nome para isso. Então, um jeito de você poder entender se você está na síndrome do impostor ou não, pega ali 5 pessoas que você não tenha tanto convívio, que assim, que você tem um convívio, mas não tenha tanta intimidade. E pergunte para elas assim, sei lá, tipo, 3 coisas boas, 3 coisas ruins de mim, e vê o que volta. E aí também faz isso com pessoas que você tem mais intimidade para também dar uma balizada, né, dar uma calibrada. E você vai se surpreender com o resultado, porque você vai falar, caramba, pô, estão falando de mim? Será que eu sou isso tudo? Claro que é. Só que aí você fica ali, putz, não, mas eu não mereço esse, né? A gente não se permite o sucesso. Eu até anotei aqui, estar preparado para o sucesso dá um trabalho danado, né? Porque o cara chega lá, putz, chegou no sucesso, aí ele fala, caramba, agora eu faço o que aqui? Cheguei onde eu queria, e agora? Que é um pouco do que a gente fala de se apaixonar pelo processo, muito mais do que pela linha de chegada, porque aí você aprende a gostar. Depois eu posso dar um depoimento sobre o triatlo, enfim, um pouco do Ironman aí. Mas essa síndrome do impostor a gente vê bastante, né? Eu acho que isso se dá também quando a gente se compara com o outro. Eu falei aqui das redes sociais que a gente compara e, cara, se comparar com o outro é a pior coisa que você pode fazer. Então, às vezes você olha aquela pessoa, o cabelo dela, ou sei lá, enfim, alguma coisa. Eu tô dando exemplos bestas aqui, mas, enfim, e não olha pra si, né? A gente sempre olha o outro e esquece de olhar pra dentro e se reconhecer. Então, não se comparar com o outro e se comparar. Esse exercício é realmente muito interessante. Isso que você falou do vendedor, eu até estava com uma amiga no final de semana, ela trabalhou durante 7 anos numa empresa, enfim, era a cara da loja, né, da onde ela trabalhava. E aí chegou uma supervisora, deu errado, ela pediu as contas. Quando ela pediu as contas, a supervisora não contou para a dona da loja. E ela foi para outra loja, enfim, da mesma categoria, do mesmo segmento, mas outra. E aí a dona dessa primeira que ela trabalhava pediu demissão, foi lá na loja que ela estava trabalhando, falou, vamos lá tirar foto na concorrência, e foi lá dar oi para essa minha amiga que conseguiu um cargo melhor e tal. Então, assim, esse negócio de você se doar, assim, realmente existe. Então, acho que tem que acreditar. Cara, acreditar, olhar no espelho e falar, eu posso, eu consigo, eu vou, eu sou foda. É isso aí, bate no peito e fala, eu sou foda. Porque, sim. pô, se você não acreditar em você, bicho, Ninguém vai acreditar? Cara, se você não... Eu tava até falando hoje isso de... Quando você quer alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, eu encho o saco, assim, mesmo. Jura? Eu encho, tipo, teimosa, assim. Cara, sei lá, no trabalho, pô, eu preciso de alguma coisa, e aí eu digo encher o saco, mas é ser insistente, mas sempre com bom humor. É a constância, né, Marcelão. É a constância. Constante. Às vezes não dá certo, né? Porque a gente já tem um convidado hoje, enfim. Mas é isso, pô, do meu interesse que dê certo. Então, é do meu interesse que dê certo. Então eu vou, tipo, sei lá, um e-mail que não foi respondido. E aí, tudo bem? Lembra de mim? Viu meu e-mail? Um WhatsApp que alguém não respondeu. Isso já aconteceu aqui. Às vezes eu convido as pessoas pra virem, eu que faço o convite das pessoas.
E aí a pessoa não responde, no dia seguinte, oi, tudo bem, será que você pode me responder? Porque se eu não chamar, não vai ter podcast. Ou, enfim, é isso. Então, acho que tem que insistir, mas com carinho, assim, com empatia e bom humor. Muito bom, é isso aí. E, de novo, a gente tá falando aqui de um tema que a gente trabalha, né, que chama personal branding, né, que é, a sua marca pessoal. De novo, volta na questão da constância, da consistência. Pô, eu tenho que ser bom por algum tempo nesse lugar. Porque senão, cara, assim, eu vou lá, dei o que a gente chama de voo de galinha, né? Pô, eu fiz uma puta venda no lugar e tal, e depois nunca mais fiz. Cara, como é que meus pares, né? A gente sempre olha, os vendedores têm muito essa questão de olhar para a meta do mês, o que é muito bom e que é natural e é a busca, mas entendendo que a meta do mês faz vamos dizer, a gente tem que olhar o filme, não só olhar a foto, né? Então, pô, aquele mês, eventualmente, você não foi bem, não conseguiu atingir, pô, mas como é que tá a sua trajetória? Pô, eu sempre bati meta, eu sempre tive uma constância, eventualmente vai ter um mês que vai cair e tudo mais. Mas as pessoas, elas vão te valorar pelo seu filme e não pela sua foto. Então é importante que você venha construindo uma carreira e que acontece mais do que a gente imagina, né? As pessoas vão trocando de lugar. Então, quando a gente fez esse mapeamento das 1.000 maiores empresas do Brasil, tem pessoas que não estão mais naquela cadeira, mas elas estão mapeadas. Então, ela saiu da empresa A e foi para a empresa B. E todas essas pessoas, elas recebem sempre um contato, a gente sempre busca isso, que seja um contato positivo. Então, independente da cadeira que ela está, ela vai dizer, pô, a aceleração de venda sempre me procurou para me apresentar um produto, não era o momento, mas hoje é o momento. Então, a gente deixa uma marca, e a marca, a gente gosta de falar isso, né? A marca é aquilo que a pessoa deixa quando não está na mesa, né? Então, ele saiu da mesa do bar, o pessoal fala, nossa, a roupa da Gabi tá bonita. Pô, essa foi a marca que você deixou. E quanto mais constante for essa marca, todo mundo encontra o Felipe, né? Esses dias a gente estava numa call e o pessoal falou assim, ó, o Marcelo é mais ou menos que ele é um corredor amador. Já o Felipe já é um atleta profissional. Então você vê que a constância faz a imagem, né? Mas aí você tá se comparando com atletas muito. Atletas, coitado do Felipe. Pô, você tá se comparando com quem? Com o Igor Amorelli, com o Thiago Vinhal? Realmente, coitado do Felipe. O Thiago Vinhal terminou em oitavo, tô brincando. Mas se você se comparar comigo, ou com o Marcelo, ou com o Alvin que tá ali, pô, olhar e ver, cara, o cara fez um Ironman. Quantos fizeram? Mas isso é bom ponto. Tipo, sabe? Então, realmente. Eu tava um dia pedalando com a Carlinha, tentando pedalar com a Carlinha. A Carlinha é um fiapo de gente e a bicha já foi 2 vezes pra Kona, que é o campeonato mundial. Kona é o campeonato mundial da Ironman. E aí a gente tava trocando ideia tal no pedal, ela falou assim, putz, é foda, né? Porque a gente tá nessa bolha do Ironman, que é um negócio difícil pra caramba e tal. Ela falou, mas a gente virou normal. Porque, putz, a Carlinha fez 4 vezes, o treinador fez 12, o outro fez não sei o quê, o outro foi pra não sei o quê. E aí você fala, cara, você acaba perdendo a referência. Então, muito bem colocado isso. A gente tem que tomar cuidado com as referências. O Marcelão falou de personal branding. O Alvinho vai colocar em algum lugar da tela aí para assistirem com a Renata que a gente fez, né? A gente falou muito disso. E você cita um ponto interessante naquele podcast que é sobre repertório e referência. Sim. Que é da onde está a sua referência. E eu falei da história ali, putz, você tem que fazer por você mesmo. Marcelão falou do personal brand. Putz, o vendedor fala assim, cara, vou dar um tapa no meu visual aqui. E aí fala, vou fazer igual os caras da aceleração, que é a gente que começou, hein? Camiseta preta e tal. Aí você vai lá, compra 5 camisetas pretas e vai usando. E vai usando. A camiseta preta, ela é ingrata. Porque você lava, chega uma hora ela começa a ficar esbranquiçada. E aí você tem que fazer o quê? Comprar novas. Comprar mais 5 camisetas. Porque elas não vão aparecer antigas, no seu... não vão aparecer no seu armário. Então, de novo, a questão da constância, de você escolher, né, marcar um posicionamento e se manter firme nele, se apaixonando pelo processo, que acho que isso é o mais importante. O que eu falei de referência e repertório, eu acho que hoje é muito... A gente consegue ter muitas referências, assim, e às vezes pode acabar deixando a gente um pouco perdido. Então, aí vai no processo de autoconhecimento que a gente fala aqui, alta responsabilidade, que eu acho que é o que mais a gente deveria... Cara, ler sobre ego, coloca lá no Google, o que é ego? E aí você começa a entender o que é o ego, como é ter autoconhecimento, autorresponsabilidade. Então, como a gente consegue ter muitas fontes de referência, então é interessante se conhecer para saber qual caminho seguir. Porque senão você fica perdido assim, e aí vem a infelicidade, não consigo realizar nada, não sei o que fazer e tal, que eu acho que é um problema dessa geração que tá vindo Marcelão, agora. Falarei 3 sílabas e você vai dar um corte que o Alvinho vai falar, caraca, que corte. Mimimi. Mimimi, essa é boa. Mimimi vem do inglês do mememe, né? Mi escreve M-E, né? Do eu. E aqui no Brasil a gente trouxe o mimimi com I.
mas o meme lá do americano é a autorresponsabilidade, né? Justamente essa questão do eu sou o protagonista, eu faço o que tem que ser feito para eu chegar onde eu quero. E aqui no Brasil a gente fala com I, né? O mimimi, que é a tradução talvez aí literal do som, mas é questão de eu ser vítima, né? Eu sou sempre vítima do processo. Então, você tá de mimimi, significa que você tá se vitimizando, etc e tal. Então, que tal a gente importar essa tecnologia do mimimi, eu como autorresponsável pelo meu progresso, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou chegar lá? Exatamente. E tem uma coisa super legal que assim, faço esse desafio a você. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, que eu assisti uma palestra lá na Unicamp na época, e o cara falava assim, não, planeje sua vida, né? Planeje sua carreira. Eu falei, puta, que besteira do cacete, né? Hoje, depois de muitos anos, né? Passado aí mais de 20 e tantos anos, hoje eu vejo a importância de você desenhar os seus próximos passos para você poder buscar, senão você não sabe onde você vai chegar, né? Como diria o profeta, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer vento é a favor. E aí você vira um passageiro ou uma pessoa que não é protagonista, que é o ator Coadjuvante. Não é nem coadjuvante, é figurante. Mas figurante. aí é aquilo... É um figurante da própria vida. Não dá pra ser figurante da própria figurante vida. da própria vida aí azedou, hein? Mas é aquilo do caminho e o caminho se abrirá. Porque às vezes, tipo, tá bom, eu não sei o que eu quero fazer. Cara, faz alguma coisa. Putz, eu tô infeliz no meu emprego, mas eu não sei o que eu quero fazer. Cara, arruma seu currículo, por exemplo. Sei lá, entra no LinkedIn, caso você não tenha. Vai fazer um curso. Tipo, eu acho que, assim, é isso. Dá o primeiro passo. E às vezes nem é uma coisa tão grande. É tipo se mexer, assim. Porque senão a pessoa fica nesse mimimi. Tem uma frase boa que meu pai usa, que cobra que não caminha não engole sapo, né? Exato. Como é que é? Cobra que não caminha não engole sapo. Então, se não, né? O cobra que não rasteja não engole sapo, né? Quer dizer, se você não se movimentar, não tem jeito. Eu falei da história do Iron Man, né? Dando aqui um breve depoimento. E falando depois dos caras que ficaram pelo... ainda, dos caras que ficaram pelo meio do caminho aí. E em 2018 eu fiz o primeiro. E foi ruim, assim. O processo foi horrível. Porque na minha cabeça estou fazendo uma prova para terminar o Iron Man. Ponto. E de fato foi o que aconteceu. Fui lá, consegui terminar, mas não me diverti no processo, evolui pouco. Fui lá, entreguei o que deu para entregar, assim, fiz uma prova meio sofrida. Apesar das fotos em 2018 terem ficado mais bonitas do que esse ano. Porque tava um sol incrível. Aí em 2022, quando eu tomei a decisão de fazer a prova, não foi que eu tomei a decisão, vou fazer um Ironman. Foi assim, em julho de 2020, desligou a TV, aí é assim que é bom. Desligou a TV, o Alvin entrou em pânico aqui já, né? Tipo, meu Deus do céu, o que acontece? Em 2020, em julho, pandemia, todo mundo em casa, eu subi na balança, olhei e falei, opa, quem é que tá em cima de mim aqui? O que que tá acontecendo? E eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí eu peguei minha bike, que fazia muito tempo que eu não pedalava, talvez um pouco depois de 2018, que foi logo quando terminou a prova, e depois eu falo dos caras que ficaram no caminho. E eu falei, vou pedalar. Meu compromisso era pedalar os sábados. E isso foi assim que eu fiz. Sábado, não furei. Sábado, acho que até já contei isso aqui em algum momento. E aí eu fui treinando, voltei a correr, assim, baixou um peso, mas nem tanto. E a hora que eu vi, eu falei, pô, tô ficando bom nesse negócio de pedal aí. E naturalmente veio a história de fazer de novo um Ironman. E foi muito mais legal em 2022, agora, né, nesse processo. E, pô, primeiro que eu já não fiz ele sozinho, né, 2018 eu tava sozinho, não tinha ninguém junto comigo. Então, putz, entendi onde estão os meus gaps na natação, entendi como evoluir na corrida, entendi como evoluir na bike, outra história, outra parada. E eu entendi que não é só fazer uma prova. Então, assim, se for um short, que é uma prova bem curtinha, ou um Ironman, cara, pra mim tá valendo. Na minha cabeça, hoje, eu tenho o seguinte objetivo: fazer um Ironman com 70 anos. Esse é meu objetivo. Por quê? Isso significa que até foi um insight que eu saí depois que terminou a prova, que eu preciso me dedicar à modalidade para me divertir, enfim, poder dizer que esse é meu lifestyle, né? Isso é meu hobby. Que até então, né, para 2022 na prova, eu treinei corrida, eu treinei bike e treinei natação, separado. Mas o triatlon não é separado. Então, na minha cabeça agora eu entendi que o mindset é como é que eu treino o triatlon sem cobrança. Então, até falei pro Wagner, o treinador, falei, cara, eu quero fazer provas curtas, porque, de fato, é um processo, né, cansativo, muita dedicação, e que, assim, 1 a cada 4 anos acho que tá bom, mas eu quero continuar fazendo para minhas curtas. Putz, tem um treino longo agora, um treino longo de 1 hora. Você fala, caraca, porra, rapidinho termina, né?
Mas só pra terminar aqui a história dos caras que ficaram no meio do caminho. Um monte de amigos que eles entram e falam assim, eu quero fazer um Ironman. Não é que o cara quer fazer o triatlon. E eu me incluo nessa, tá? E, eu quero fazer um Ironman. Não a modalidade. E aí ele vai lá, faz, entrega uma prova meio quadrada, sofre e nunca mais faz nada. Aí aposenta a bike e tal, vira um Ironman aposentado. Tá cheio. Né? O cara fala, eu sou Ironman, né? Mas eu brinco que o Ironman é uma certificação que tem que ser validada a cada X tempo pra você falar, eu sigo... Continuo sendo. Dentro das 17 horas eu continuo sendo. Quando o Fê fez a de 2018, a gente... Enfim, foi em maio a prova, eu tirei férias, eu voltei com a certeza... Acho que é um pouco diferente dele, assim. Eu voltei com a certeza de que eu queria ser triatleta. Então, eu queria treinar a modalidade. Independente da prova, eu só fiz prova curta. Então, eu me sentia mesmo treinando triatlon. Então, cara, eu fiz, acho que, sei lá, 4 provas. E todas foram muito legais. Algumas mais sofridas, outras menos. Mas eu me sentia triatleta. Então, eu ia de final de semana, treinava, nadava, pedalava e corria na sequência com a turma e tal. Então... É legal, assim, você viver um propósito. A gente fala também bastante de propósito. Às vezes, cara, eu acho que eu tenho alguns, assim, e eles mudam sempre. Um propósito que eu tenho sempre é fazer esportes ou atividades onde eu vá encontrar me novos propósitos. O propósito que eu tenho sempre é encontrar novos propósitos. Enfim, organizar a despedida de solteira da minha amiga. Pô, é um propósito. É alguma coisa que faz a minha vida ter algum significado, alguma realização, assim. Porque se a gente... E a gente já falou isso aqui internamente, se deixar o propósito só pro trabalho, cara, a gente vai se frustrar. Acho que o seu propósito é conectar pessoas. Pode ser. De modo geral, é o que você tá fazendo aqui, sim, né? é o que eu tô fazendo aqui, é o que eu faço, sei lá, na vida. Eu acho que talvez, né, tente ser uma pessoa melhor, enfim, tentar coisas novas. Adrenalina também é um propósito que eu gosto bastante. Mas então encontrar propósito ou no triatlon, ou sei lá, num curso de culinária, num curso de costura, pintura, qualquer coisa que tire a gente também do trabalho, porque a gente já passa no trabalho. Pô, são 8 horas, né? Que a gente passa aqui, sempre com as mesmas pessoas. Aí chega em casa e não tem nada, não tem um tempo pra você. 8 horas só? Tá desmotivada? Não tem um tempo, alguma coisa que seja pra você. Então, putz, aí vai ficar difícil viver, né? Eu acho que uma coisa legal mesmo de ter esse objetivo, de ter esse propósito, é a história da constância. Eu trago 2 óticas aqui, né? A primeira, eu sempre falo quando a gente conversa aqui, a questão de às vezes você olha para uma semana, né? Você fala, putz, eu não sou constante. Né? Naquela semana você não treinou, você não trabalhou, você não praticou seu hobby, ou naquele mês, mas sempre é bom dar um zoom out, né? E olhar, cara, será que nos últimos 10 anos eu estou fazendo isso? Né? Então, sempre que você dá um zoom out, você consegue, de certa maneira, dizer, pô, já faz 10 anos que eu faço isso, já faz 20 anos. Então, isso mostra uma certa constância. Então, é ruim quando a gente olha um pedacinho muito pequeno e se julga por esse pedaço pequeno. Né? É mais ou menos isso aqui, né? É isso. Às vezes a gente dá um zoom, né? Quando a gente dá um zoom numa principalmente se é o zoom de baixa, né? Do pico de baixo, você fala, caramba, eu sempre estou, né, nesse sofrimento e tal, mas no fundo faz parte dessa oscilação. E aí, quando a gente pensa nessa oscilação, eu trago uma outra história, que é a questão que a gente vive no mundo ágil, né? E aí, cada vez mais ágil, as coisas acontecendo de maneira mais rápida, e a gente, então, precisa entender que a nossa constância hoje, falando em termos de negócio, de vendas, etc e tal, é uma permanente mudança, né? Então, assim, a constante é que tudo muda o tempo todo agora. Então, talvez a gente não pode também cair no risco de dizer assim, então eu vou querer sempre trabalhar naquele mesmo lugar, com aqueles mesmos clientes, fazendo a mesma coisa. Isso já não existe mais. Né? O mundo já exige que a gente esteja numa constante revolução. Né? Então, eu acho que é legal, quando a gente fala de constância também, não significa fazer tudo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu queria até que vocês contassem assim um pouco como é que foi que a aceleração, né, para quem não sabe, são 2 anos que tem de marca a aceleração, antes era Inside, e como que foi na pandemia, porque eu sei que vocês tiveram que se reinventar, assim, tipo, de ser uma consultoria e continuar atendendo sem poder estar lá, com todo mundo super incerto, mas alguns segmentos continuaram vendendo, então, como que foi, assim, putz, agora a gente vai sentar aqui, vai gravar vídeo e se reinventar para dar certo. Vai lá, Filipão. Cara, assim, é meio... Eu não quero ficar romantizando nenhuma conversa aqui, tá? Mas a pandemia, assim, o crítico da pandemia, pra mim e pro Marcelão, até o Giba tava com a gente na época, a gente praticamente, assim, no bom sentido da palavra, a gente ignorou isso e falou, cara, aconteceu, putz, trágico,
pânico na torre, né, como o Marcelão fala, o que a gente tem que fazer? Trabalhar 3 vezes mais. A gente não teve, acho que nenhum, assim, tempo de folga para poder parar e sofrer ou criar ansiedade de tentar prever um futuro pessimista. A gente só falou, bicho, temos que fazer acontecer, vamos usar tudo que está a nosso favor de sermos ágeis, velozes, rápidos, práticos. Os clientes viram muito valor nisso, eu já citei algumas vezes, né, mas teve uma indústria farmacêutica a qual somos muito gratos porque deram esse primeiro start pra gente de, putz, vocês fazem no remoto o que vocês fizeram no presencial, e a gente foi lá, cumpriu com o propósito, né? Essa sala ficou lotada de post-it, tinha post-it na testa, até nasceu o MBQ, até acho que é no símbolo chinês, se eu não me engano, crise e oportunidade é representado pelo mesmo ideograma, né, que fala, pelo mesmo ideograma, e pra gente, cara, assim, não teve... Vou, de novo, né, sem querer romantizar, porque agora já passou e a gente tá né, crescemos 5 vezes no ano passado, sem querer romantizar, mas assim, a gente não teve um momento de deixar esfriar, de deixar passar, foi, trabalhamos, hein, Marcelão? Trabalhamos bastante, isso aí. Acho que é a positividade aí de encarar que tinha as adversidades, né? Isso aconteceu em outros momentos também da empresa, quando às vezes a água baixa, né? Porque né, o rio tá fluindo, mas às vezes a água dá uma baixadinha. E aí quando dá uma baixadinha, você dizer, cara, eu tenho certeza que é para lá que eu tenho que ir, continuar indo. E de novo, né, a história de que você vai construindo o caminho a cada passada. Tem uma coisa que eu gosto muito que é da filosofia, que assim, a cada passo que você dá, você tem 360 graus de possibilidades para você dar outro. Você pode dar um para trás, pode dar um para o lado, um na diagonal, e esse próximo passo vai ter outras 360 possibilidades de você poder navegar. Então, veja como é complexo as possibilidades e que isso muitas vezes tira a gente do foco, né? E é por isso que é tão legal a gente saber onde a gente quer chegar, né? Então, quando o cara fala assim, né, você pega aquele filme bem antigo lá, O Segredo, que já traduziu uma coisa da questão da mentalização, né? Cara, o cara queria lá ter uma determinada casa e ele foi trabalhando a vida inteira para conseguir, de repente ele se viu lá naquela casa. Então é muito importante que a gente saiba para onde a gente quer ir, porque as opções são muito grandes e a gente às vezes é vítima, né, da nossa própria possibilidade, das possibilidades que a gente tem. A gente constrói tantas possibilidades que daqui a pouco você fala, cara, mas para onde eu quero ir? Então saber para onde quer ir é fundamental para garantir o sucesso aí, né? Eu digo que a gente tem que sonhar grande, e tem que sonhar grande mesmo, e entender que o passo é do tamanho da perna, porque aí você cai num ponto interessante. Eu queria compartilhar aqui, já que o tema é constância. Desde pequenininho, a minha mãe, ela ensinou uma palavra que a gente deveria dizer ela todas as vezes que tem uma coisa ruim, um pensamento ruim. É igual bater na madeira. na madeira. Então, ao invés de bater na madeira, ela ensinou que a gente deveria falar a palavra inconstância. Então, assim, quando você tá num fluxo de pensamento negativo, de histórias ruins, você não quer que aquela coisa aconteça, você fala assim, inconstância. Que é justamente para quebrar essa constância. A constância, a gente está falando ela aqui no polo positivo, que ela tem que ser para frente, mas ela também pode ser uma constância de comportamentos, atitudes e ações negativas. Então, atenção, fale inconstância, quebre esse fluxo e saia da negatividade. É legal dessa história da inconstância, né? Tem uma coisa que chama sequestro emocional, um termo do Daniel Goleman, que fala lá no livro de inteligência emocional. Sequestro emocional é o seguinte... aquele ali, inteligência emocional. Então, é o seguinte, você toma o seu café da manhã com a sua esposa, com o seu marido, lá com a margarina, aquele igual a gente vê na propaganda, né? O sol batendo na sala, todo mundo lindo e bonito, faz carinho nos seus cachorros, deixa sua filha na escola, aí você vira esquina, o cara te dá uma fechada. Aí você toma uma fechada no carro e fica, xingando o cara e acelera e tal, porque esse cara fez isso comigo, etc e tal. Essa aí é a dinâmica de um sequestro emocional. Quando você ou não está blindado, ou não está percebendo que você está acessível, vamos dizer assim, e outra pessoa sequestra na emoção dela. Então, de repente, o cara estava com raiva, estava acelerado, estava ansioso, estava angustiado, atrasado, né? Simplesmente atrasado. Mas ele te deu uma fechada e você entrou na frequência do pensamento dele, geralmente na frequência de um pensamento menos positivo. E aí é legal a gente trazer essa questão da inconstância, né? Que você entra num looping de pensamento negativo, então isso chama-se sequestro emocional. E aí no livro fala da anatomia de um sequestro emocional, como esse sequestro emocional acontece. Então a palavra inconstância é legal para a gente conseguir sair do sequestro emocional. Olha, todo mundo agora sai daqui sabendo a falar inconstância. Se não tiver uma madeira por perto, o que você faz? Eu faço tudo. Inconstância, bate na madeira. Dá 3 pulinhos, faz tudo. Até aproveitando isso, queria trazer aqui uma sugestão de livro
do Tony Robbins. Eu sempre falo dele, mas tem muita gente que assiste ele no YouTube. No YouTube, não. No Netflix. Netflix. Não Sou Seu Guru. Tem um documentário dele que chama Não Sou Seu Guru. Eu não recomendo porque eu acho que não traduz a grandeza da obra do Tony Robbins. Lá é um documentário meio, vamos dizer assim, tipo hollywoodiano, né? Tem que ser muito fantasmagórico, não? Como é que fala? Ele é muito intenso e ele tem a tinta carregada na performance, no show, né? Porque ele pega um pedaço de um evento que ele organiza e ali não fala das obras dele, não fala de quem ele já treinou, não fala pouco sobre isso. E aí acaba que fica assim, um negócio de fato bastante over, né, como dizem. E aí não traduz a obra dele. Então eu recomendo, por exemplo, que a gente leia esse livro aqui, Passos de um Gigante, e ele fala aqui do vocabulário transformacional, a questão do poder das palavras, né? A gente estava brincando aqui antes, mas como eu posso reduzir uma sensação quando eu estou com raiva para dizer, por exemplo, eu estou um pouco aborrecido. A emoção, o meu cérebro já entende isso de uma outra forma, do que eu falar assim, eu estou com raiva porque aconteceu tal coisa. Olha como é mais leve você dizer, cara, eu estou um pouco aborrecido. E isso é o que a gente chama de inteligência emocional. Eu tenho uma inteligência sobre as minhas emoções. Eu consegui controlar as minhas emoções. E o primeiro passo para isso é eu conseguir perceber as minhas emoções. Né? Ou seja, quando a gente coloca aqui que a Dona Rosa fala da inconstância, eu tenho que perceber que eu estou na constância de uma frequência ruim ou de um pensamento ruim. E a partir daí eu tenho que ter essa percepção, dizer, eu estou, cara, no sequestro emocional aqui, eu vou falar a palavra inconstância. Então, se você já conseguir fazer isso, é o primeiro passo da inteligência emocional, perceber as suas emoções, e a partir daí você pode usar o vocabulário transformacional, que ao invés de falar, eu tô com raiva, caramba, esse cara é um tal, você vai dizer assim, cara, fiquei aborrecido, vamos pra frente. Então você pode suavizar seus sentimentos e enganar seu cérebro a seu favor. Eu acho que para entender um pouco também da nossa própria emoção, a gente tem que entender que existe a vida além do eu, que volta na história do mimimi. Eu até estava falando com o Felipe esses dias da a vida além do eu. Porque... Nossa, são 3 frases, né? São bem 3 legal. frases, Fala disso daí que é bem legal. A vida além do eu, no som fica igual, mas são 3 maneiras de se escrever. A com A, H-A, então tem vida além do eu. A vida além do eu craseado, então para a vida além de mim, né, do eu, e a vida de um artigo normal, além do eu. Então são 3 jeitos de ver que, cara, no fim não é sobre a gente, é sobre o que a gente vai deixar, a nossa marca, como a gente reage, é sobre o outro, mais do que às vezes sobre como a gente, assim. Se a gente vive numa comunidade rasa, essa comunidade rasa valoriza somente a aparência. Instagram. Se a gente vive numa comunidade mais profunda, a comunidade valoriza o indivíduo. E o indivíduo é valorizado não por ele é valorizado por o que ele faz pelos outros indivíduos daquela própria comunidade. Isso é um jeito da gente refletir em que sociedade que a gente está inserida. Excelente. Então temos aqui um podcast só com os nossos hosts aqui, né? Hoje foi institucional, né? Institucional, mas não falta conteúdo, papo cabeça e tantas outras coisas. E isso é a constância, né? É a gente conseguir manter constante apesar das adversidades que acontecem. Então, Felipão, vou passar para você aqui, aliás, para a Gabi, fazer as palavras finais, eu faço e você fecha, pode ser? Fechou. Então vai lá, Gabi. Eu queria falar, eu até vi no Instagram, deixar aí pra galera que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Então é importante a gente viver no presente. É isso aí, é presença plena, viver plenamente, né? Um exercício muito bom é você prender sua respiração. Então se você está com a cabeça muito no futuro, ou muito no passado, você prende por uns 4 segundos que rapidamente seu cérebro vai conseguir trazer você para o presente, porque a única coisa que você vai querer fazer é respirar. Então você... E aí você solta, e aí você vai trazer para o presente. Se você conseguir segurar mais que 4 segundos, ou quase até perder o ar, cuidado para não desmaiar, você vai trazer o seu cérebro para o presente. Isso é uma outra técnica que a gente usa. Quando você estiver muito furioso ou quiser sair do sequestro emocional, você fala assim, inconstância... Prende a respiração e volta. Então é isso aí. Caneta na mão, todo mundo anota as dicas aí de hoje. Dicas. Tatuar a inconstância aqui no braço. Tatuar a inconstância aí. E então é isso. Queria só agradecer a todos que vieram até aqui e dizer que realmente às vezes você pode não estar no melhor momento da sua trajetória, porque uma trajetória do ponto A ao ponto B cheio de percalços. Mais importante é saber para onde você está indo e não desistir até que você chegue lá. É isso aí. Tomar cuidado para que a gente não fique baseado em dados que não fazem muito sentido, como, por exemplo, a idade. De repente você tem 20 anos e quer resolver sua vida, ou você tem 40 anos e não sabe exatamente
e ficar triste por isso, ou depressivo porque talvez não tenha resolvido, sendo que isso é só uma questão numérica, né? Claro, a gente provavelmente vai viver até os 100 anos, a ciência avança a passos largos, então se você tem 50 anos, cara, você não viveu metade da vida ainda, né? Ou só viveu metade. Então fica aí para ninguém cair nessa, mas eu tenho que fazer isso para ontem. Então apaixone-se pelo processo, vale a pena, o caminho ele tem que ser gostoso e as linhas de chegada da vida são interessantes, a gente tem que ter elas, mas ela não representa absolutamente tudo que a gente é, e sim o que a gente constrói durante essa jornada. Muito bom. Se você chegou até aqui, por favor, para que a gente possa manter a constância, os pedidos clássicos, inscreva-se no canal, assine não, né? Ligue o sininho aí para poder receber todas as vezes que a gente subir um vídeo novo e compartilhe com alguns amigos ou colegas que podem gostar do conteúdo que a gente falou aqui. Siga a gente lá nas redes sociais, @aceleração de vendas, Gabi Chaya, Marcelo Charra, Felipe Chaya, e a gente vai se vendo por aí. Valeu, muito obrigado, tamo junto. Vendas, vendas, vendas. Uou!